A noite caía sobre a cidade de São Paulo como um véu de veludo escuro, salpicado de luzes cintilantes. Ao longe, os arranha-céus projetavam sua silhueta contra o céu noturno. Mas aqui, nas margens empoeiradas da metrópole, a escuridão era quase absoluta. Uma menina de uns 9 anos, com o cabelo emaranhado e a pele curtida pelo sol, caminhava descalça pela beira da estrada, seus dedos pequenos arranhando a terra em busca de algo que pudesse lhe servir. Seus olhos, de um castanho profundo, refletiam uma sabedoria imprópria para a sua idade, como se tivessem contemplado muito sofrimento em tão pouco tempo. Seu vestido, grande demais para seu corpo miúdo, fora branco um dia, mas agora exibia um tom acinzentado, manchado pela terra e pelo abandono. Guadalupe, ou Lupe, como alguns a chamavam na favela, era conhecida como a menina de rua. Ninguém lembrava seu sobrenome, nem mesmo ela mesma. Para a maioria, era só mais uma criança, à deriva, vagando pela periferia da cidade, com o olhar perdido e o estômago vazio. Contudo, naquela tarde quente de agosto de 1965, o sol escaldante não seria a única coisa que queimaria sua pele. Também o faria a verdade que estava prestes a descobrir. Havia parado de contar os anos quando a fome começou a embaçar os dias, transformando-os em uma sucessão interminável de buscas. Busca por comida, por água, por um lugar seguro para dormir. Naquela tarde, enquanto revirava lixo perto da rodovia empoeirada, fuçando entre os detritos em busca de garrafas d'água meio vazias ou restos de fruta, algo incomum chamou sua atenção. Um par de sapatos pretos, polidos demais para o deserto urbano, sobressaindo atrás de uma árvore retorcida. Lupe se aproximou sorrateiramente, esperando encontrar um cadáver. Em sua curta vida, já vira morte demais para se surpreender. No entanto, o que encontrou foi um homem, vivo, a duras penas. Estava amarrado com uma corda grossa, jogado contra a árvore, com o suor escorrendo pelo rosto. Seu terno, outrora impecável, estava sujo e amarrotado, e seus lábios rachados pela desidratação. Água! Sussurrou com voz rouca. Por favor, água. Lupe ficou imóvel, paralisada pelo medo e pela desconfiança. Seus instintos gritavam que fugisse. Aprendera desde pequena que ajudar a pessoa errada poderia resultar em espancamento ou algo pior. Mas havia algo na forma como o homem falava, algo que não era ameaçador nem assustador. Só quebrado. Quem te amarrou? Perguntou ela com a voz áspera como areia. Uns homens. Foram embora. Pensaram que alguém me encontraria. Ninguém veio. Observou-o por um longo tempo. Não se parecia com ninguém que conhecesse. Limpo demais, mesmo agora. Suas mãos, apesar da sujeira, mostravam sinais de cuidado, e seu relógio dourado brilhava sob a luz do entardecer. Você é rico? Perguntou sem rodeios. Ele tentou rir, mas o som saiu como uma tosse seca. Costumava ser. Acho que isso não importa mais agora. Lupe hesitou, mordiscando o lábio inferior. Depois, deu as costas e correu, não para longe, mas em direção a um pequeno riacho, que corria a meio quilômetro de distância. Voltou com uma garrafa suja, meio cheia de água turva. Ele bebeu como se fosse ouro líquido, fechando os olhos. A cada gole, enquanto umas gotas rebeldes escapavam pelas comissuras dos lábios rachados. Por que alguém te deixaria assim? Perguntou ela, observando como o homem recuperava um pouco da cor. Porque pensaram que eu importava. Ao que parece, não é assim. Ela franziu a testa, intrigada pela amargura em sua voz. Vou ligar para alguém. Tem um telefone perto do posto de gasolina. Quase não funciona, mas... Não, exclamou ele. Por favor, ainda não. Preciso de tempo. Por quê? O que você está escondendo? O homem fechou os olhos. As pessoas que deveriam ter se importado.
Não se importaram. As pessoas em quem confiei me traíram. Lupe cruzou os braços sobre o peito magro. Soa familiar. Ele a olhou então, realmente a olhou. Seus olhos, da cor de âmbar, percorreram o rosto sujo da menina, detendo-se em suas feições. Qual é o seu nome? Ela fez uma pausa. Guadalupe, acho. Acha? Deu de ombros. É como alguém me chamou uma vez. O silêncio se estendeu entre eles, pesado e carregado de perguntas não formuladas. Depois, ela disse, quase como um pensamento tardio. Minha mãe me deixou quando eu era pequena. Disse que voltaria. Não voltou. Ele assentiu lentamente, como se compreendesse perfeitamente. Há quanto tempo foi isso? Não sei. Muitos anos. O homem tentou se mexer, mas as cordas o impediam. Você me ajudaria a me soltar? Perguntou, com suavidade. Lupe negou com a cabeça. Não, poderia ser perigoso, não te conheço. Ele sorriu fracamente. É sábia para a sua idade. Aquela noite, ela vigiou-o como um animal cauteloso, cuidando de outro de sua espécie. Trouxe mais água e um pedaço de pão duro que guardava para emergências. Nas primeiras horas da madrugada, ela se escondeu e fez uma ligação do telefone. Público rachado, tal como havia ameaçado. Tem um homem amarrado a uma árvore perto do quilômetro 82. Não está morto, ainda não. Na manhã seguinte, Lupe voltou perto dele e disse simplesmente: Alguém vem, não minta para eles. Quando a patrulha parou, a oficial, uma mulher de olhos bondosos e tom firme, ficou imóvel ao ver o homem. Seu Emílio Soares, sussurrou. Está vivo? Lupe observou enquanto o homem piscava confuso. Me conhece? Claro. Metade da cidade está te procurando. Sua família denunciou seu desaparecimento há uma semana. Ele olhou para Lupe. Família, repetiu com amargura. Claro. Enquanto o ajudavam a subir na patrulha, a oficial se voltou para Lupe. E você, pequena, tem para onde ir? Lupe negou com a cabeça. Seu Emílio se virou, já fraco pelo esforço de se levantar. Ela vem comigo. O quê? Não pode simplesmente... Salvou minha vida, disse ele, e preciso saber quem é. Na sala branca e estéril do hospital, dias depois, Lupe sentava-se desconfortavelmente em uma cadeira grande demais para ela. Odiava o cheiro de álcool e o silêncio opressivo. Estava prestes a fugir quando seu Emílio a deteve. Pedi para alguém investigar sobre você, disse suavemente. Por quê? Porque tive uma filha uma vez. Foi embora quando era jovem. Nunca mais soube dela. Fui um tolo. Fui cruel com ela. Lupe não respondeu, mas seus olhos se fixaram nos dele. Teve um bebê, uma menina. Na certidão de nascimento não constava o nome do pai. O nome era Guadalupe. A respiração se afogou em sua garganta. Minha neta, sussurrou ele. É você. Lupe soltou uma risada breve e fria. Essa é a história? O homem amarrado na árvore é meu avô? Parece falso. Tenho provas, disse ele, colocando uma fotografia desgastada em sua mão pequena. Uma mulher de cabelo escuro, com olhos idênticos aos de Lupe, segurando um bebê enrolado em uma manta, surrada. Não quero seu dinheiro, espetou ela. Já não me importa o dinheiro, respondeu ele. Quero minha neta, se ela me aceitar. Não respondeu. Apenas se pôs de pé, a fotografia agarrada entre seus dedos trêmulos, enquanto em sua mente fervilhavam 1000 perguntas e emoções contraditórias. Os dias viraram semanas. Lupe não se mudou para uma mansão nem viajou em limusines. Seu Emílio a levou para uma casa pequena que possuía nos arredores, longe das câmeras, longe das perguntas. A matriculou na escola. Ele aprendeu a fazer torradas. Ela aprendeu a confiar. Às vezes, Lupe acordava gritando no meio da noite, atormentada por pesadelos de abandono e solidão. Às vezes, seu Emílio chorava em silêncio, contemplando a fotografia de sua filha. Nenhum dos dois falava muito sobre o passado, mas ele vivia entre eles,
transformando-se lentamente em algo mais suave, mais suportável. Uma noite, depois do jantar, Lupe colocou um bilhete dobrado sobre a mesa. "Pode ler", disse ela. Seu Emílio o abriu. Em seu interior, com letras trêmulas, ela havia escrito: "Não acreditava em você, não acreditava em ninguém, mas você ficou, isso importa." Ele levantou o olhar com os olhos cheios de lágrimas. "Você não está mais presa", disse ela. "E eu também não. Se você está gostando da história, escreva 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos como este. Se não, escreva 0. Me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você." Continuando. As manhãs na pequena casa dos arredores começaram a desenvolver uma rotina reconfortante. Seu Emílio preparava o café da manhã com as mãos trêmulas, mas decididas, enquanto Lupe, que agora vestia um uniforme escolar limpo, arrumava sua mochila. Suas conversas eram breves, cautelosas, como se ambos temessem quebrar a frágil paz que haviam construído. "Como vai na escola?" perguntou ele um dia enquanto servia ovos mexidos em um prato lascado. "Bem", respondeu ela mastigando devagar. "A professora diz que aprendo rápido." "Eu sei, você é inteligente." "Como sabe?" "Quase não me conhece." Seu Emílio sentou-se em sua frente, com uma xícara de café entre suas mãos enrugadas. Sua mãe era igual, brilhante. Podia aprender qualquer coisa apenas olhando uma vez. A menção de sua mãe fez Lupe se retrair. "Por que ela foi embora?" O ancião suspirou. "Era jovem, com apenas 17 anos. Eu queria que ela estudasse, que fosse alguém importante. Ela queria ser livre, viver sua vida do jeito dela. Discutimos. Eu disse coisas terríveis. No dia seguinte, ela tinha ido embora. E me deixou a mim", murmurou Lupe, fincando o garfo nos ovos com mais força do que o necessário. "Não sei o que aconteceu depois", confessou seu Emílio. "Procurei por ela durante anos, mas era como se a terra a tivesse engolido, até que você apareceu." Lupe ergueu o olhar. "Como sabe que sou eu?" "De verdade. Uma foto não prova nada." "Você tem os olhos dela", respondeu ele, "e o queixo, e o jeito de franzir a testa quando está chateada. É por isso que me trouxe para cá?" "Porque me pareço com ela." Seu Emílio negou com a cabeça. "Te trouxe para cá porque você me salvou a vida quando poderia ter me deixado morrer, porque você é corajosa e forte. E sim, também porque acho que você é minha neta. Mas se não fosse, continuaria sendo bem-vinda nesta casa." Aquela tarde, enquanto caminhavam de volta da escola, um carro preto parou ao lado deles. A janela desceu, revelando o rosto de um homem de meia idade, com o cabelo perfeitamente penteado e uma expressão tensa. "Pai", disse o homem, "finalmente te encontro. Precisamos conversar." Seu Emílio ficou rígido. "Ricardo, o que você está fazendo aqui?" "O que estou fazendo aqui?" "Desapareceu durante dias. Depois ficamos sabendo que te sequestraram. E agora vive neste lugar com esta menina?" Lupe sentiu como a mão de seu Emílio apertava a dela. "Esta menina me salvou a vida", disse com voz firme. "E o nome dela é Guadalupe." Ricardo olhou para a menina com desconfiança. "Pai, a empresa está em crise. Os acionistas estão nervosos. Precisamos que você volte." "Já não sou o presidente da empresa, Ricardo. Renunciei há anos, lembra? É sua agora." "Mas continua sendo o maior acionista. Seu nome tem peso. Sua ausência está causando rumores." "Te preocupa meu bem-estar ou o valor das ações?" perguntou seu Emílio com amargura. Ricardo suspirou. "Ambos, pai. Por favor, venha para casa, só para conversar. Traga a menina se quiser." Seu Emílio olhou para Lupe. "O que você acha? Deveríamos ir?" Ela deu de ombros, mas seus olhos revelavam seu temor. "É seu filho?" "Sim, seu tio, suponho." "Ele sabe sobre mim?" "Não, ninguém sabe sobre você ainda." Lupe assentiu lentamente. "Então vamos.
A mansão Soares erguia-se em uma das zonas mais exclusivas da cidade, rodeada por jardins impecáveis e guardada por altos muros. Para Lupe, que havia passado anos dormindo sob pontes e em terrenos baldios, o lugar parecia saído de um sonho. Impossível! Aqui você vivia? Perguntou enquanto atravessavam os enormes portões de ferro forjado. Sim, respondeu seu Emílio com voz distante, embora nunca tenha se sentido como um lar. No salão principal, decorado com antiguidades e quadros de valor incalculável, os esperava uma mulher elegante, com aproximadamente a mesma idade de Ricardo, com o cabelo preso em um coque apertado e pérolas ao redor do pescoço. Pai, disse, ela tentando sorrir, que alívio te ver bem. Carmen, respondeu seu Emílio beijando sua bochecha. Apresento-lhe Guadalupe. A mulher olhou para a menina de cima a baixo com um sorriso tenso. Prazer. Ricardo mencionou que você havia adotado alguém. Não a adotei, corrigiu seu Emílio. É minha neta. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Ricardo, que acabava de entrar com uma bandeja de chá, quase a deixou cair. O que está dizendo? Perguntou Carmen com a voz trêmula. Nós somos seus únicos filhos. Tive outra filha, respondeu seu Emílio com calma, anterior ao meu casamento com sua mãe. O nome dela era Dolores. Dolores? Repetiu Ricardo, incrédulo. A mesma Dolores de quem mamãe falava às vezes? A que dizia ser uma história inventada. Não era inventada, era real. Meu primeiro amor, antes de conhecer a mãe de vocês. Éramos muito jovens. Quando soube que ela estava grávida, meus pais me obrigaram a me afastar dela. Deram dinheiro para que ela desaparecesse. Mas anos depois, já estabelecido, procurei por ela. Encontrei-a trabalhando em uma fábrica com uma menininha. Dolores, ofereci ajuda, um lugar na minha vida. Discutimos. Ela não queria saber nada de mim. E eu fui cruel com ela. Disse coisas imperdoáveis. Carmen deixou-se cair em uma poltrona, pálida como cera. E essa menina é sua filha, minha neta. Ricardo se aproximou de Lupe, estudando-a com atenção. Tem provas disso, pai? Algo além de sua palavra? Seu Emílio retirou a fotografia desgastada do bolso. Esta é Dolores com a Lupe bebê. Além disso, farei todos os testes que forem necessários. DNA, o que quiserem. Carmen pegou a fotografia com as mãos trêmulas. Parece com você, murmurou. Ao redor dos olhos, como todos nós. E a mãe dela? Perguntou Ricardo. Onde ela está agora? Não sei, respondeu seu Emílio. Guadalupe foi abandonada há anos. Viveu nas ruas. Nas ruas? Repetiu Carmen, horrorizada. Minha sobrinha, uma Soares, vivendo como uma indigente. Lupe, que havia permanecido em silêncio todo esse tempo, falou enfim. Não sou uma Soares. Nem sei se sou realmente neta dele. Só sei que ele estava amarrado a uma árvore e eu o ajudei. Amarrado a uma árvore? Interrompeu Ricardo, franzindo a testa. Pai, a polícia disse que te sequestraram, mas nunca nos explicou o que aconteceu exatamente. Seu Emílio suspirou. Porque não sei ao certo. Saí para caminhar como toda tarde. Alguém me atingiu por trás. Acordei amarrado àquela árvore, no meio do nada. Meus sequestradores nunca pediram resgate, nunca se comunicaram comigo, simplesmente me deixaram lá para morrer. E não faz ideia de quem poderia querer te fazer mal? Perguntou Carmen. Tenho inimigos, como qualquer homem de negócios. Mas isto foi diferente. Quase parecia pessoal. Ricardo trocou um olhar com a irmã. Há algo que precisa saber, pai. A empresa tem recebido ameaças, cartas anônimas, ligações estranhas. Alguém diz ter informações que poderiam nos destruir. Que tipo de informação? Perguntou seu Emílio, subitamente alerta. Não sabemos, mas começou logo depois do seu sequestro. Lupe, que escutava atentamente, sentiu um arrepio percorrer suas costas. Algo não se encaixava nessa história.
Por que alguém sequestraria um ancião para depois abandoná-lo sem pedir resgate? E por que agora apareciam essas ameaças? Talvez devesse ficar aqui, pai, sugeriu Carmen. Estaria mais seguro. Seu Emílio negou com a cabeça. Não, meu lugar é com a Guadalupe agora. Ela também pode ficar, ofereceu Ricardo, embora seu tom evidenciasse que a ideia não lhe agradava. Temos quartos de sobra. Prefiro nossa casa, respondeu seu Emílio. É menor, mas parece mais um lar. Ao deixarem a mansão, Lupe notou que um carro preto os seguia à distância. Não disse nada, mas permaneceu alerta, observando pela janela traseira do táxi que os levava de volta para sua modesta moradia. Aquela noite, enquanto seu Emílio dormia, Lupe escutou um ruído no quintal. Com o coração batendo descompassado, espiou pela janela de seu pequeno quarto. Uma sombra se movia entre os arbustos. Sem pensar duas vezes, pegou um velho taco de beisebol que haviam encontrado no galpão e saiu sorrateiramente. "Quem está aí?" perguntou, tentando que sua voz soasse firme apesar do medo. A sombra se deteve. Logo, uma voz feminina respondeu: "Lupe, é você?" O taco quase caiu de suas mãos. Aquela voz era impossível, mas a reconheceria em qualquer lugar. "Mãe!" E como se acompanhasse a revelação, um relâmpago iluminou momentaneamente o jardim, revelando o rosto de uma mulher de uns 30 anos, com o mesmo cabelo escuro e os mesmos olhos que Lupe via todas as manhãs no espelho rachado do banheiro. "Minha menina", disse a mulher aproximando-se com cautela, "você cresceu tanto." Lupe retrocedeu, agarrando-se ao taco. "O que faz aqui? Me deixou. Foi embora." "Eu sei, meu amor, e não há dia que eu não me arrependa. Mas não podia voltar, não era seguro." "Seguro? Do que você está falando?" A mulher olhou nervosamente para a casa. "Ele está aí, meu pai?" "Sim, está dormindo. Preciso conversar com você. É importante. Há coisas que você não sabe, coisas perigosas." Lupe hesitou. Toda sua vida havia sonhado com este momento, com o retorno de sua mãe. Mas agora, ao tê-la frente a ela, só sentia uma mistura confusa de anseio e raiva. "Por que deveria te escutar? Você me abandonou." "Porque sua vida pode estar em perigo", respondeu a mulher com urgência. "A minha esteve durante anos, e tudo é por causa dele, por causa do meu pai." "Seu Emílio? Mas ele tem cuidado de mim, me deu um lar. As aparências enganam, minha menina. Meu pai é um homem poderoso, e homens poderosos têm segredos obscuros, segredos que alguns matariam para proteger." Antes que Lupe pudesse responder, as luzes da casa se acenderam. A porta dos fundos se abriu, revelando a figura curvada de seu Emílio, com um roupão sobre o pijama e uma expressão de absoluta incredulidade. "Dolores?" sussurrou como se estivesse vendo um fantasma. "É você?" A mulher se enrijeceu visivelmente. "Olá, pai. Faz muito tempo." "Meu Deus!" murmurou ele, avançando com passos trêmulos. "Pensei que estivesse morta. Procurei por você. Durante anos." "Não, não procurou", respondeu ela com frieza. "Se realmente quisesse me encontrar, teria feito isso. Tenho o dinheiro e os contatos para isso." "O que está acontecendo?" interrompeu Lupe, confusa. "Vocês dois..." "Entre, Guadalupe", ordenou seu Emílio. "Sua mãe e eu precisamos conversar." "Não", interveio Dolores. "Ela fica. Já passou tempo demais na escuridão." Os três entraram na modesta sala de estar, onde a tensão era tão palpável que parecia mais um ocupante daquele cômodo. Lupe sentou-se em uma velha poltrona, abraçando os joelhos contra o peito, enquanto Dolores e seu Emílio se posicionaram em extremidades opostas. "Onde você esteve todos esses anos?" perguntou seu Emílio. "Por que abandonou sua filha?" Dolores soltou uma risada amarga. "De verdade quer saber? Estive me escondendo, pai. De você, de seus sócios, de todos que tentaram me silenciar." "Silenciar?"
do que você está falando. Dos documentos, pai, os que encontrei em seu escritório há 15 anos. Os que provavam os desfalques, a lavagem de dinheiro, as propinas a funcionários do governo, todo o Império Soares construído sobre corrupção e mentiras. Seu Emílio empalideceu. Isso não é verdade. Nossa empresa sempre operou dentro da lei. Mentiras, espetou Dolores. Vi as provas com meus próprios olhos, e quando te confrontei, você me ameaçou. Me disse que se eu falasse, me arrependeria. Eu nunca faria isso, protestou seu Emílio. Você é minha filha, sempre te amei. Me amar? Me chamar de mentirosa. E ladra é amor. Me expulsar de sua casa grávida de 7 meses é amor? Eu não sabia que você estava grávida, murmurou ele, visivelmente chocado. Você foi embora sem dizer uma palavra. Um dia, simplesmente desapareceu. Porque eu não tinha escolha, respondeu Dolores. Um de seus sócios me encontrou fazendo cópias dos documentos. Me ameaçou. Disse que se eu não desaparecesse, algo terrível poderia acontecer com meu bebê. Lupe, que havia permanecido em silêncio, interveio. Mas então, por que me deixou a mim? Por que não nos escondemos juntas? Dolores ajoelhou-se em frente à sua filha, pegando suas pequenas mãos entre as suas. Porque estavam te vigiando, meu amor. As duas. Tentei nos esconder, mas sempre nos encontravam. Um dia, um homem veio ao nosso apartamento. Disse que a única forma de te manter segura era se eu desaparecesse, se fingisse minha morte e te deixasse com alguém que pudesse te proteger. E achou que a rua a protegeria? Perguntou seu Emílio, incrédulo. Deixá-la sozinha, sem ninguém, para cuidar dela? Ela não estava sozinha, respondeu Dolores. Deixei-a com a irmã Conceição no convento de Santa Maria. Era para ser ela a cuidar dela até que fosse seguro voltar. Lupe negou com a cabeça. A irmã Conceição morreu há anos. Um acidente, disseram. O convento fechou e ninguém quis cuidar das meninas que viviam lá. Você já passou pela experiência de ser abandonado por um ente querido ou viveu essa situação? Conte sua experiência nos comentários. O rosto de Dolores se contraiu em uma careta de dor. Eu não sabia. Meu Deus, eu não sabia. Tentei me manter informada sobre você, mas foi difícil. Toda vez que me aproximava demais, eles apareciam. Quem são eles? Perguntou seu Emílio, com a voz tensa. Quem tem te ameaçado durante todos esses anos? Seu sócio, Antônio Herrera, respondeu Dolores, e seu filho, Ricardo. O silêncio que se seguiu a essa declaração foi absoluto, como se o tempo tivesse parado. Seu Emílio deixou-se cair no sofá, com o rosto desfigurado pela incredulidade. Não, sussurrou. Ricardo não faria isso. É meu filho. E eu sou sua filha, replicou Dolores. Isso não te impediu de escolher o dinheiro em vez de mim. Nunca escolhi o dinheiro em vez de você, protestou seu Emílio. Você estava confusa, tirando conclusões precipitadas. Quis explicar, mas você não me deu a oportunidade. Explicar o quê? Que as transferências para contas no Panamá eram legítimas? Que os milhões que desapareceram do fundo de pensão dos funcionários foi um erro contábil? Seu Emílio fechou os olhos, como se o peso das acusações fosse demais para suportar. Você é igual à sua mãe, murmurou, sempre vendo o pior em mim. Minha avó, interveio Lupe cada vez mais confusa. O que ela tem a ver com isso? Sua avó, Esperança, era a única pessoa que ousava enfrentar seu avô, respondeu Dolores, com uma mistura de tristeza e admiração em sua voz. Ela sabia de tudo o que acontecia na empresa, todas as decisões questionáveis, todos os acordos por baixo do pano, e nunca se calou. Sua mãe exagera, interveio seu Emílio. Esperança tinha suas opiniões, sim, mas entendia que nos negócios às vezes é preciso tomar decisões difíceis.
Decisões difíceis? Espetou Dolores. É assim que você... Chama o que aconteceu com os trabalhadores da mina em Zacatecas? Uma decisão difícil. O rosto de seu Emílio se escureceu. Aquele foi um acidente terrível. Ninguém poderia prever. Mentira, respondeu Dolores, levantando-se de repente. Havia relatórios, pai. Relatórios que alertavam sobre as condições inseguras, sobre a falta de equipamentos adequados. Você os ignorou porque resolver esses problemas custaria dinheiro. Dinheiro que você preferiu investir em sua nova mansão de verão. Lupe observava a troca com os olhos arregalados, absorvendo cada palavra, cada acusação. Seu mundo, que mal começava a se estabilizar, voltava a cambalear perigosamente. É por isso que te sequestraram? Perguntou de repente. Por causa do que aconteceu naquela mina? Seu Emílio pareceu surpreso com a pergunta. Não sei. Nunca vi meus sequestradores, nunca falaram comigo, mas te deixaram vivo, observou Dolores. Te abandonaram em um lugar onde sabiam que alguém poderia te encontrar. Não queriam te matar, pai. Queriam te assustar. Ou te avisar, acrescentou Lupe. Como uma lição. Seu Emílio olhou para ambas com uma expressão de derrota que o fazia parecer mais velho e vulnerável do que realmente era. Talvez tenham razão. Cometi erros, erros que tentei consertar durante anos, mas jamais teria colocado em perigo minha família, nenhuma parte da minha família. Então por que Ricardo e Antônio me ameaçaram? Perguntou Dolores. Por que tive que deixar minha filha e desaparecer? Não sei, admitiu seu Emílio, mas vou descobrir, eu prometo. Nesse momento, um barulho do lado de fora alertou os três. Faróis de automóvel iluminaram brevemente as cortinas da sala. Dolores se enrijeceu, aproximando-se da janela com cautela. É um carro preto, murmurou. O mesmo que tem me seguido durante semanas. Seu Emílio juntou-se a ela na janela. É o carro do Ricardo, disse, com uma mistura de surpresa e temor. Como ele soube onde nos encontrar? Talvez nos seguiu da mansão, sugeriu Lupe. Vi um carro preto nos seguindo quando viemos de táxi. Temos que ir, urgiu Dolores. Agora! Não é seguro ficar aqui! Ir? Repetiu seu Emílio. Para onde? Tenho um lugar, respondeu ela. Um lugar onde tenho me escondido nestes últimos meses. Ninguém conhece. E confia em que a gente vá com você? Perguntou seu Emílio. Depois de tudo o que disse sobre mim. Não confio em você, pai, disse Dolores com franqueza, mas confio que você ama sua neta, e agora isso é a única coisa que importa. Lupe, que havia permanecido em silêncio, tomou uma decisão. Vou pegar minhas coisas, disse, dirigindo-se ao seu quarto. Enquanto recolhia o pouco que possuía, alguns livros, roupas e a fotografia que seu Emílio lhe havia dado, Lupe sentiu uma mistura confusa de emoções. Por um lado, a alegria de ter encontrado sua mãe, de saber que não a havia abandonado por escolha. Por outro, a incerteza do que viria agora e a dúvida sobre quem realmente dizia a verdade nesta história. Seu Emílio apareceu na soleira da porta. Você está bem? Perguntou com suavidade. Não sei, respondeu ela com honestidade. Tudo isso é demais. Ele assentiu, compreendendo. Eu sei, e sinto muito. Nunca quis te arrastar para os problemas da nossa família. Mas são verdadeiros? Perguntou Lupe, olhando-o nos olhos. Os desfalques, o acidente na mina, tudo o que minha mãe diz. Seu Emílio suspirou profundamente. Parte disso, sim. Cometi erros, Guadalupe. Erros pelos quais tenho pago durante anos, mas juro que nunca, jamais teria feito mal à sua mãe ou a você. Você é meu sangue, minha família. Antes que Lupe pudesse responder, Dolores entrou apressadamente no quarto. Temos que ir agora, urgiu. Estão chegando mais carros. Os três saíram pela porta dos fundos, adentrando na escuridão da noite.
Dolores os guiou através de becos estreitos e passagens ocultas, movendo-se com a segurança de quem conhece bem os cantos menos frequentados da cidade. Para Lupe, que havia sobrevivido nas ruas durante anos, essa forma de se deslocar lhe era tristemente familiar. Depois do que pareceu uma eternidade, chegaram a um prédio velho e abandonado nos arredores da cidade. Por fora, parecia mais uma estrutura decrépita qualquer, mas em seu interior, Dolores havia acondicionado um pequeno espaço habitável. Uma cama, uma mesa, algumas cadeiras e estantes cheias de livros. Lar, doce lar, disse com um sorriso triste, acendendo uma lamparina a querosene que banhou o ambiente com uma luz morna e vacilante. Seu Emílio observou o lugar com uma mistura de tristeza e culpa. Você viveu assim todos esses anos? Escondida como uma foragida? Nem sempre, respondeu Dolores. Às vezes conseguia empregos, apartamentos decentes, mas nunca por muito tempo. Sempre tinha que me mudar de identidade, começar de novo. E nunca tentou entrar em contato comigo? Perguntou Lupe, que não conseguia deixar de sentir certo ressentimento. Tentei, garantiu Dolores, durante anos, mas o convento estava vigiado. Toda vez que eu me aproximava, eles apareciam. Depois, quando a irmã Conceição morreu e você desapareceu, te procurei por toda a cidade, perguntando a outras crianças de rua, a vendedores ambulantes, a qualquer um que pudesse ter te visto. Eu também te procurei, confessou Lupe. No começo. Depois, simplesmente parei. Um silêncio incômodo se instalou entre eles, cheio de anos perdidos e palavras nunca ditas. Finalmente, seu Emílio o quebrou. Precisamos de um plano, disse. Não podemos nos esconder para sempre. Se Ricardo e Antônio realmente estão por trás de tudo isso, temos que enfrentá-los. Enfrentá-los, repetiu Dolores incrédula. Eles são poderosos, pai. Têm dinheiro, contatos, influência. E eu tenho provas, respondeu seu Emílio. Provas que tenho reunido durante anos, esperando o momento certo para usá-las. Que tipo de provas? Perguntou Dolores. Documentos, gravações, depoimentos de pessoas que foram prejudicadas pelas atividades ilícitas da empresa. Tudo o que for necessário para garantir que, quando eu agir, não haja como eles escaparem. E por que não agiu antes? Questionou Dolores. Por que esperar tanto tempo? Porque queria proteger a família, confessou seu Emílio. Ao Ricardo, a Carmen, a todos os funcionários que dependem da empresa para viver. Queria encontrar uma forma de limpar o nome da companhia sem destruí-la por completo. E agora? Agora é diferente. Agora se trata de proteger você e a Guadalupe. E estou disposto a sacrificar tudo o mais por isso. Lupe, que estava ouvindo, atentamente interveio. Onde estão essas provas? Em um cofre, respondeu seu Emílio, no banco principal no centro da cidade. Impossível acessar, disse Dolores negando com a cabeça. Estarão vigiando todos os seus movimentos. Não se tivermos ajuda, sugeriu seu Emílio. Alguém em quem confio, alguém que não esteja sob a influência do Ricardo ou do Antônio. Quem? Perguntou Dolores, cética. Carmen, respondeu ele, sua irmã. Dolores soltou uma risada amarga. A mesma Carmen que me olhou como se eu fosse lixo quando me apresentou como sua filha ilegítima. A que nunca me dirigiu mais de 2 palavras seguidas. Carmen mudou, garantiu seu Emílio. Amadureceu e nunca concordou com os negócios escusos da empresa. De fato, acho que ela suspeita há tempos do Ricardo e do Antônio. Como tem tanta certeza? Perguntou Lupe. Pelo modo como ela reagiu quando contei sobre sua mãe, sobre você. Vi reconhecimento em seus olhos, não surpresa. Como se já soubesse ou pelo menos suspeitasse parte da história. Dolores hesitou, ponderando as opções. É arriscado, admitiu finalmente. Mas talvez seja a nossa única chance. Aquela noite, os 3 dormiram pouco.
Lupe, acostumada a estar sempre alerta, acordava ao menor ruído, temendo que seus perseguidores os tivessem encontrado. Seu Emílio passou horas sentado junto à janela, observando a rua deserta com olhos cansados. E Dolores, incapaz de conciliar o sono, passou a noite revendo velhos recortes de jornal e documentos que havia acumulado durante anos, buscando alguma pista, alguma conexão que tivesse deixado passar. Ao amanhecer, seu Emílio utilizou o telefone público da esquina para ligar para Carmen. A conversa foi breve, codificada. Combinaram de se encontrar em um lugar neutro, a Igreja da Sé, no centro histórico da cidade. Tem certeza de que não é uma armadilha? Perguntou Dolores, enquanto caminhavam entre a multidão matinal, tentando passar despercebidos. Não, e posso ter certeza de nada, admitiu seu Emílio. Mas preciso acreditar em alguém e escolho acreditar na minha filha. Também sou sua filha, murmurou Dolores. E você nunca acreditou em mim. Seu Emílio parou, tomando-a pelo braço suavemente. Sempre acreditei em você, Dolores. Simplesmente não queria enfrentar as verdades que você me mostrava. Era mais fácil negar tudo do que aceitar que eu havia construído minha fortuna sobre alicerces podres. A igreja, um edifício centenário de pedra e vitrais, estava praticamente vazia naquela hora da manhã. Algumas senhoras rezavam nos bancos da frente e um padre preparava o altar para a missa do meio-dia. Carmen os esperava em um banco isolado, vestida com roupas simples e sem as joias que habitualmente adornavam seu pescoço e pulsos. Pai, disse ao vê-los, abraçando brevemente seu Emílio. Depois, seus olhos se fixaram em Dolores. Irmã, acrescentou com uma inclinação de cabeça. Carmen, respondeu Dolores friamente. Carmen olhou então para Lupe e um sorriso genuíno iluminou seu rosto severo. Minha sobrinha, que alegria te ver de novo. Estamos seguros aqui? Perguntou. Seu Emílio, olhando nervosamente para a entrada. Por enquanto, sim, respondeu Carmen. Ricardo está em uma reunião com os acionistas, tentando acalmar os ânimos depois do seu desaparecimento. E Antônio está no exterior, supostamente fechando um negócio no Brasil. Supostamente? Acho que ele está movimentando dinheiro, confessou Carmen. Grandes quantias, como se estivesse se preparando para fugir. Como sabe de tudo isso? Perguntou Dolores, ainda desconfiada. Porque estive investigando, respondeu Carmen. Durante anos, desde que você foi embora, Dolores, e o pai começou a mudar. Ficou distante, amargurado. Comecei a me perguntar o que tinha acontecido realmente entre vocês. E o que descobriu? Perguntou Lupe, intervindo pela primeira vez. Carmen olhou para ela com uma mistura de tristeza e admiração. Que meu irmão e seu sócio têm saqueado a empresa durante décadas, que tem ameaçado, subornado e, possivelmente, algo pior a qualquer um que se interpusesse em seu caminho. E que meu pai, embora não tenha participado ativamente de tudo isso, permitiu por ação ou omissão. E por que não fez nada a respeito? Questionou Dolores. Porque precisava de provas, respondeu Carmen. Provas irrefutáveis. E porque tinha medo. Medo do que poderia acontecer comigo, com minha família, se eu enfrentasse eles. Eu tenho essas provas, interveio seu Emílio, em um cofre do Banco Nacional, mas não posso acessar sem que o Ricardo saiba. Eu posso, disse Carmen. Sou signatária autorizada em todas as suas contas, lembra? Foi ideia sua, caso algo acontecesse com você. É perigoso demais, protestou seu Emílio. Se descobrirem, não será a primeira vez que vou ao banco em seu nome, tranquilizou Carmen. Não vai levantar suspeitas. E depois, perguntou Dolores, o que fazemos com essas provas? Levamos às autoridades, respondeu Carmen com determinação. A Promotoria de Combate à Corrupção. Tenho contatos lá, pessoas que não estão na folha de pagamento do Ricardo ou do Antônio.
Dolores olhou para sua irmã com novos olhos, surpresa por sua determinação e coragem. Por que está fazendo isso, Carmen? Poderia simplesmente olhar para o outro lado, como fez durante anos. Porque estou cansada, confessou ela. Cansada de viver em uma mentira, de fingir que somos uma família respeitável, quando, na verdade, construímos tudo sobre o sofrimento dos outros. E porque quero conhecer minha sobrinha, saber que está segura e que tem um futuro pela frente. Lupe, comovida por essas palavras, se aproximou de Carmen e, após um momento de dúvida, a abraçou brevemente. Obrigada, murmurou. O plano foi colocado em prática naquela mesma tarde. Carmen foi ao banco, agindo com a naturalidade de quem realiza uma transação rotineira. Seu Emílio, Dolores e Lupe esperaram em um café próximo, vigiando constantemente a rua para ver se aparecia alguma cara conhecida. Depois do que pareceu uma eternidade, Carmen voltou com uma maleta pequena, mas pesada. Tenho, disse em voz baixa, sentando-se perto deles. Todos os documentos, as gravações, tudo. Notou algo suspeito? Perguntou seu Emílio, examinando seu rosto. Não, respondeu ela. Tudo correu bem. Bom demais, talvez. O que quer dizer? Indagou Dolores. Não sei, admitiu Carmen. Só um pressentimento, como se tivesse sido fácil demais. Nesse preciso instante, como se o destino quisesse confirmar seus temores, Lupe viu Ricardo entrando no café, acompanhado por 2 homens com aparência ameaçadora. Seus olhares se cruzaram, e o rosto de Ricardo se endureceu, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e triunfo. Não, nos encontraram, sussurrou Lupe, apontando discretamente para a entrada. Os 4 se tensificaram visivelmente. Seu Emílio, em um gesto protetor, colocou sua mão sobre a de Lupe. Fique calma, murmurou. Não vão fazer cena em público. E os documentos? Perguntou Dolores, olhando nervosamente para a maleta. Dê-me, disse Lupe de repente. Posso fugir pela cozinha. Conheço essas ruas melhor que ninguém. É perigoso demais, protestou seu Emílio. Mais perigoso é nos pegarem todos juntos, replicou Lupe. Confia em mim. Sobrevivi nas ruas durante anos. Sei como desaparecer. Depois de um momento de dúvida, Carmen deslizou discretamente a maleta para Lupe sob a mesa. Cuidado, sussurrou. E vá para o endereço que te dei antes. Estaremos esperando lá. Com a naturalidade de quem se dirige ao banheiro, Lupe se levantou e caminhou tranquilamente para a parte de trás do café. Sentiu o olhar de Ricardo a seguindo, mas não acelerou o passo nem mostrou sinais de nervosismo. Já na cozinha, ignorando as protestas dos funcionários, saiu pela porta de serviço e se internou no labirinto de becos que tão bem conhecia. Correu como só pode correr alguém cuja vida dependeu disso inúmeras vezes. Rápido, silencioso, consciente de cada sombra, de cada canto, de cada possível esconderijo ou rota de fuga. A maleta pesada e volumosa dificultava seu avanço, mas se negava a soltá-la nem por um segundo. Depois de meia hora de manobras evasivas, certa de que havia despistado qualquer possível perseguidor, Lupe chegou ao endereço que Carmen lhe havia fornecido. Um pequeno apartamento em um prédio discreto, em um bairro tranquilo, mas não muito exclusivo. Para sua surpresa, a porta estava entreaberta. Com cautela, empurrou suavemente, preparada para fugir ao menor indício de perigo. O apartamento parecia vazio, mas arrumado e limpo, como se alguém o tivesse preparado recentemente para ser ocupado. Alô? Chamou em voz baixa. Seu Emílio? Mãe? Carmen? Um barulho atrás dela a fez se virar bruscamente, agarrando a maleta, contra o peito como um escudo. Mas não era nenhum de seus perseguidores que estava ali. Era uma mulher mais velha, de cabelo branco preso em um coque, com uma expressão de serena dignidade em seu rosto sulcado por rugas.
Bem-vinda, Guadalupe, disse a mulher com voz cálida. Estou te esperando há muito tempo. O coração de Lupe deu um salto. Havia algo familiar naquele rosto, naqueles olhos que a olhavam com tanto carinho. Quem é a senhora? Perguntou, sem soltar a maleta. A mulher sorriu. Sou Esperança, sua avó. Se olharam durante o que pareceu uma eternidade, ambas paralisadas pela magnitude do momento. Finalmente, Lupe quebrou o silêncio. Mas minha mãe disse: todos pensavam que estava morta, completou Esperança, com um sorriso triste. Sim, essa era a intenção. A única forma de proteger minha família era desaparecer. Não entendo, murmurou Lupe confusa. Proteger quem? De quê? Sente-se, minha menina, disse Esperança, apontando para um sofá próximo. É uma longa história e não temos muito tempo. Lupe hesitou, mas algo no olhar da anciã inspirava confiança. Sentou-se, colocando a maleta perto dela, sem soltá-la completamente. Tudo começou há mais de 30 anos, começou Esperança. Seu avô era um homem ambicioso, mas honesto. Construímos a empresa juntos, tijolo a tijolo, com trabalho duro e sacrifício. Mas à medida que ela crescia, também cresciam as tentações, as oportunidades de tomar atalhos, de dobrar as regras. Os desfalques, murmurou Lupe. O acidente na mina. Esperança assentiu. Seu avô não foi diretamente responsável por essas coisas, mas permitiu. Olhou para o outro lado quando seus sócios, especialmente Antônio, começaram a corromper o negócio, e eu não pude suportar. O que fez? Enfrentei-o, disse que, se não limpasse a empresa, eu mesma o faria. Reuni provas, documentos, depoimentos. Estava preparada para levar tudo às autoridades. E o que aconteceu? Antônio ficou sabendo. Me ameaçou não só a mim, mas a toda a família, ao Emílio, ao Ricardo, a Carmen e especialmente a Dolores, que acabara de descobrir que estava grávida. Minha mãe, sussurrou Lupe. Sim, minha preciosa Dolores, tão valente, tão obstinada quanto sua mãe, disse Esperança com orgulho. Não tive escolha. Para protegê-los. A todos fingi minha morte. Um acidente de carro, um corpo irreconhecível, o álibi perfeito. E ficou escondida todos esses anos, vigiando, esperando o momento certo para agir, mantendo um olho em todos vocês, no Emílio, que afundou na culpa e no remorso depois da minha morte, na Dolores, que teve que se esconder para te proteger, e em você, minha pequena guerreira, sobrevivendo nas ruas com uma força que me parte o coração e me enche de orgulho ao mesmo tempo. Foram vocês que sequestraram o seu Emílio? Perguntou Lupe, juntando as peças do quebra-cabeça. Esperança assentiu. Uma última tentativa de fazê-lo reagir, de mostrar a ele o que é ser arrancado da sua vida, da sua família. E funcionou, não é? Encontrou você e isso mudou tudo. Mas por que agora? Por que se revelar depois de tanto tempo? Porque o Antônio e o Ricardo foram longe demais. Começaram a eliminar qualquer um que representasse uma ameaça. A irmã Conceição não morreu em um acidente, Guadalupe. Foi assassinada porque sabia demais, porque te protegia. Lupe sentiu um arrepio percorrer suas costas. E os outros? Seu Emílio, minha mãe, Carmen? Se tudo correu como planejado, já devem estar a caminho, respondeu Esperança, consultando seu relógio. Dei instruções precisas à Carmen, que tem sido minha aliada secreta durante anos. Como se respondesse às suas palavras, a porta se abriu, revelando seu Emílio, Dolores e Carmen, os três com expressões de alívio ao ver Lupe sã e salva. Mas esse alívio se transformou em absoluta incredulidade quando seus olhos se fixaram em Esperança. Impossível,
sussurrou seu Emílio, empalidecendo como se tivesse visto um fantasma. Esperança. Olá, Emílio, respondeu ela com suavidade. Faz muito tempo. Mãe, murmurou Dolores, com lágrimas brotando de seus olhos. É você, realmente é você. Minha menina, disse Esperança, abrindo os braços. Dolores correu para ela, abraçando-a com a desesperação de quem recupera um tesouro perdido há muito tempo. Carmen se juntou ao abraço, enquanto seu Emílio permanecia paralisado na soleira, como se temesse que um movimento em falso pudesse fazer desaparecer a visão à sua frente. Como é possível? Perguntou finalmente com a voz embargada. Eu vi seu corpo, estive em seu enterro. Viu o que o Antônio queria que visse, respondeu Esperança. Um corpo irreconhecível, documentos falsificados, a ilusão perfeita. O Antônio sabia? Perguntou Carmen, separando-se do abraço. Sabia que você estava viva? Ele orquestrou tudo, explicou Esperança. Me deu a escolha. Desaparecer para sempre ou ver minha família ser destruída um a um. Escolhi desaparecer, mas nunca renunciei à esperança de um dia podermos nos reunir todos de novo. E nós vivemos acreditando que estávamos protegendo uns aos outros, murmurou Dolores, olhando para sua mãe com novos olhos. Quando, na verdade, você esteve velando por todos nós desde as sombras. Cada um de vocês carregou um peso muito grande durante muito tempo, disse Esperança, pegando as mãos de sua filha. Mas isso acaba hoje. Como? Perguntou seu Emílio, aproximando-se. Finalmente. Antônio e Ricardo ainda estão lá fora, e agora sabem que temos as provas. Exatamente, respondeu Esperança com um sorriso enigmático. Essa era a intenção. O que você quer dizer? Perguntou Lupe confusa. Que, enquanto vocês estavam distraindo-os no café, meus contatos na polícia estavam executando ordens de busca nos escritórios da empresa e nas residências pessoais do Antônio e do Ricardo, explicou Esperança. Os documentos que você tem nessa maleta são apenas cópias. Os originais foram entregues à promotoria há 3 dias. Um silêncio atônito seguiu-se a essa revelação. Foi Carmen quem finalmente o quebrou. Então, tudo isso foi uma armadilha? Para o Antônio e o Ricardo, um último ato de justiça, confirmou Esperança. E de redenção para todos nós. Nesse momento, o telefone do apartamento tocou. Esperança atendeu, escutou brevemente e desligou com uma expressão de satisfação. Estão presos, anunciou. Ambos, e a evidência encontrada em suas propriedades é mais do que suficiente para mantê-los atrás das grades durante muitos anos. E agora o quê? Perguntou Dolores, olhando para sua mãe com uma mistura de admiração e temor. O que vem a seguir para nós? Agora, respondeu Esperança, estendendo a mão para seu Emílio. Agora começamos de novo, como família. Se for o desejo de todos. Seu Emílio, com lágrimas correndo livremente por seu rosto sulcado por rugas, pegou a mão oferecida. Nada gostaria mais, sussurrou. Tenho vivido em um pesadelo desde que te perdi. Não quero mais perder as pessoas. Que amo. Lupe, que havia observado tudo com uma mistura de espanto e cautela, se aproximou lentamente. Isso significa que eu tenho uma família? Uma família de verdade? Sempre teve, minha menina, respondeu Esperança, atraindo-a para o círculo que formavam. Só que todos nós estávamos perdidos demais para nos encontrarmos. As semanas seguintes foram um turbilhão de acontecimentos. A detenção de Antônio e Ricardo abalou o mundo empresarial brasileiro. A mídia se encheu de histórias sobre corrupção corporativa, propinas a funcionários e, o mais impactante de tudo, o reaparecimento de Esperança Soares, dada como morta durante décadas. A empresa familiar passou por uma profunda reestruturação.
Seu Emílio, com a guia de Esperança, implementou mudanças radicais, indenizações para os trabalhadores afetados por práticas indevidas, melhorias nas condições de trabalho, programas de responsabilidade social. Era, como ele mesmo descreveu, uma tentativa de limpar décadas de más decisões. Para Lupe, a mudança foi ainda mais profunda. Depois de anos sobrevivendo nas ruas, se viu de repente com uma família, um lar e um futuro que antes parecia impossível. Voltou para a escola, onde sua inteligência natural e sua determinação a transformaram rapidamente em uma aluna de destaque. Sua relação com Dolores, inicialmente tensa pelos anos de separação, foi se fortalecendo dia a dia, construindo pontes sobre o abismo que os segredos e o medo haviam criado entre elas. Carmen, liberta do peso dos segredos familiares, floresceu de maneira inesperada. Assumiu um papel ativo na nova direção da empresa, trazendo ideias inovadoras e uma visão ética que havia mantido reprimida durante anos. E com Lupe, desenvolveu o tipo de relação tia-sobrinha que ambas almejavam. Calorosa, cúmplice, cheia de longas conversas e passeios pela cidade. Seu Emílio e Esperança, reunidos depois de tanto tempo, tiveram que aprender a se conhecer novamente. Ele havia mudado, suavizado pelo arrependimento e pela solidão. Ela havia crescido mais forte, temperada por anos de vigilância silenciosa e espera paciente. Juntos, começaram a reconstruir não só seu casamento, mas também a família que estiveram a ponto de perder para sempre. E Lupe, para ela, a transformação foi talvez a mais profunda de todas. De menina de rua a neta de uma das famílias mais proeminentes do México, a mudança poderia ter sido avassaladora. Mas os anos de sobrevivência lhe deram uma resiliência e uma sabedoria que agora lhe serviam em sua nova vida. Não esqueceu suas raízes, nem as outras crianças que foram seus companheiros nas ruas. De fato, convenceu sua família a criar uma fundação dedicada a resgatar crianças em situação de rua, proporcionando-lhes educação, atendimento médico e, o mais importante, uma oportunidade para um futuro melhor. Uma tarde, enquanto Lupe supervisionava as obras da primeira casa-lar financiada pela fundação, seu Emílio se aproximou dela. "Estou orgulhoso de você", disse, observando como os operários instalavam grandes janelas no que seria um luminoso refeitório comunitário. "Você pegou algo terrível e transformou em algo bonito. Aprendi com o melhor", respondeu ela com um sorriso. "Você também transformou sua culpa em algo positivo." Seu Emílio assentiu, pensativo. "Às vezes me pergunto se mereço essa segunda chance. Depois de tudo que permiti que acontecesse, o passado não pode ser mudado", disse Lupe, repetindo as palavras que sua avó Esperança lhe havia dito dias atrás. "Mas o futuro está em nossas mãos, e tudo o que podemos fazer é tentar que seja melhor do que o que deixamos para trás." Seu Emílio a olhou com os olhos brilhando de emoção. "Você é incrivelmente sábia para a sua idade." "Não é sabedoria", respondeu ela, "é sobrevivência. Aprende a olhar para frente quando olhar para trás, dói demais." Naquele momento, Dolores e Esperança se juntaram a eles, trazendo os planos das futuras ampliações do projeto. As 4 gerações da família Soares, finalmente reunidas, trabalhando juntas por um propósito comum. "Sabe", comentou Dolores, enquanto estendia os planos sobre uma mesa improvisada. "Quando estava escondida, sonhava com momentos assim. Nós 4, juntos fazendo algo que importasse." "Eu também sonhava", confessou Lupe em voz baixa, "toda noite, sob as pontes ou nos becos. Sonhava com uma mãe que voltasse para me buscar, com uma família que estivesse me esperando em algum lugar. E aqui estamos", disse Esperança, passando um braço ao redor dos ombros de sua neta, "todos nos encontrando, enfim. Embora da maneira mais inesperada", acrescentou seu Emílio com um sorriso triste.
Quem diria que precisariam me amarrar a uma árvore para que minha vida finalmente tomasse o rumo certo? Riram juntos, aquele tipo de riso que é metade alegria, metade libertação, o som de pessoas que atravessaram o fogo e emergiram, não ilesos, mas sim mais fortes, mais sábios, mais completos. A história da família Soares, com seus segredos e traições, com suas perdas e reencontros, se tornou um símbolo de redenção em uma cidade onde tais histórias raramente terminavam bem. A empresa, agora dirigida com princípios éticos e responsabilidade social, se transformou em um modelo a ser seguido. A Fundação para Crianças de Rua cresceu até se tornar uma das mais importantes do país. Você já passou por um reencontro inesperado com alguém importante em sua vida? Compartilhe sua experiência nos comentários. E para Lupe, a menina que uma vez não teve nome nem lar, a mudança mais significativa não foi material. Não foram as comodidades, nem a educação, nem mesmo a segurança de não ter que se preocupar com sua próxima refeição. Foi a certeza, a absoluta e reconfortante certeza de que pertencia a algum lugar. De que havia pessoas que se importavam com ela, pessoas que sentiriam sua falta se desaparecesse, pessoas que a procurariam até encontrá-la. Pessoas que a amavam, simplesmente por ser quem era. Um ano depois do reencontro familiar, Lupe retornou ao lugar onde tudo havia começado. A árvore retorcida onde havia encontrado seu Emílio, amarrado e abandonado. O lugar havia mudado pouco. Continuava sendo um canto esquecido nos arredores da cidade, onde a civilização cedia passo gradualmente ao cenário árido e selvagem. Sentou-se sob a sombra da árvore, sentindo a terra áspera sob suas pernas. Já não vestia trapos, e seus sapatos, um par de tênis confortáveis, protegiam seus pés que um dia conheceram cada pedra e rachadura das ruas. Mas naquele momento, enquanto acariciava a casca rugosa da árvore, permitiu-se recordar a menina que tinha sido. Não com dor ou ressentimento, mas com gratidão por sua força, por sua teimosia, por sua recusa a se render, mesmo quando tudo parecia perdido. Estava aqui, disse uma voz atrás dela. Dolores, vestida simplesmente com jeans e uma blusa branca, se aproximou e sentou a seu lado. Sua avó me disse que você poderia estar aqui. Queria ver este lugar mais uma vez, explicou Lupe. Para lembrar como tudo começou, Dolores assentiu, entendendo. Às vezes, eu também volto aos lugares do meu passado. O apartamento onde morávamos quando você era bebê, o parque onde eu te levava para brincar, o último lugar onde te vi antes de desaparecer. Por quê? Para me lembrar que tudo foi real, que não foi um sonho ou um pesadelo, que realmente vivemos essas vidas, fomos essas pessoas. Lupe tomou a mão de sua mãe, um gesto que aos poucos havia se tornado natural entre elas. Às vezes, ainda acordo no meio da noite, convencida de que estou na rua, de que tudo isso é só um sonho do qual vou despertar. Eu sei, disse Dolores, eu também, mas então abro os olhos, vejo meu quarto, escuto os sons da casa e lembro que é real, que estamos a salvo, que estamos juntas. Acha que algum dia desaparecerá por completo? Esse medo? Não sei, respondeu Dolores com honestidade. Talvez não. Talvez sempre seja uma cicatriz que levamos dentro. Mas as cicatrizes também nos lembram que sobrevivemos, que curamos. Permaneceram em silêncio um tempo, observando como o sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu de laranja e roxo. Finalmente, Lupe falou de novo. Sabe o que pensei quando vi seu Emílio amarrado a esta árvore? O quê? Pensei, é como eu, sozinho, abandonado, sem que ninguém se importasse se vivia ou morria. Dolores apertou a mão de sua filha. Eu me importava, sussurrou. Cada dia, cada hora, eu me importava, só que não podia demonstrar. Eu sei, respondeu Lupe. Agora eu sei.
Enquanto se punham de pé para voltar para casa, onde o resto da família as esperava para o jantar, Lupe lançou um último olhar para a árvore. Já não havia como um símbolo de abandono e solidão, mas como o lugar onde começou seu caminho de volta. Não só para uma família e um lar, mas para si mesma. Seu Emílio tinha sido amarrado pelas cordas físicas de seus sequestradores, mas também pelas invisíveis da culpa, do remorso e dos segredos. Dolores tinha sido amarrada pelo medo e pela necessidade de proteger sua filha. Carmen, pela lealdade familiar mal compreendida. E Esperança, pela ameaça contra aqueles a quem amava. E Lupe, a menina de rua, tinha sido amarrada pela solidão e pelo abandono, pela crença de que ninguém sentiria sua falta se desaparecesse. Mas agora, todos eles estavam livres. Não perfeitos, não sem cicatrizes, mas livres para construir algo novo juntos. "Vamos para casa", disse Dolores pegando em sua mão. E Lupe, a menina que uma vez não teve lar nem nome, a seguiu com a certeza de que já nunca mais estaria sozinha. A cidade de São Paulo, com suas contradições e sua beleza caótica, continuou sua vida ao redor deles. Milhares de histórias como a sua, algumas com finais felizes, outras nem tanto, se desenvolviam em suas ruas dia após dia. Mas esta, a história de uma menina de rua que encontrou um milionário amarrado a uma árvore e descobriu que era seu avô, era única em sua improbabilidade, em sua quase mágica concatenação de eventos que haviam levado 5 pessoas perdidas a se encontrarem novamente. Enquanto o táxi os levava de volta para casa, Lupe apoiou a cabeça no ombro de sua mãe e fechou os olhos, permitindo-se, talvez pela primeira vez, sentir plenamente a segurança de pertencer a algum lugar, de ter raízes, de ser parte de uma história maior que sua própria solidão. E naquele momento, enquanto a cidade passava em um borrão de luzes e sons familiares, soube que finalmente havia chegado em casa. Não a uma casa feita de tijolos e cimento, embora também a tivesse agora, mas sim a esse lugar interior onde o medo cede espaço para a confiança, onde a solidão se dissolve em conexão, onde as feridas começam a sarar. Esse lugar que algumas pessoas chamam de amor. O reencontro inesperado que havia começado com um ato de compaixão sob uma árvore nos arredores da cidade havia transformado não só sua vida, mas as de todos os envolvidos. Haviam passado do isolamento à conexão, dos segredos à verdade, do medo à esperança. E enquanto o táxi parava em frente à casa, onde agora viviam todos juntos, Lupe pensou que talvez essa fosse a verdadeira definição de lar. Não um lugar ao qual você retorna, mas pessoas com as quais você finalmente pode ser quem realmente é. "Chegamos", disse Dolores apertando sua mão. E Lupe, com um sorriso que iluminava seu rosto por dentro, respondeu: "Sim, enfim. Parabéns. Escreva 9 nos comentários para eu saber que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir. E até a história de amanhã neste mesmo canal."